Estamos agora com o Matheus Gonçalves, da Confidencenet, uma empresa que faz assessoria de financiamento imobiliário. Seja bem-vindo, Matheus, ao nosso evento Mudar Faz Bem da Comerlato. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo também. Vai ser um prazer aí passar um pouco de informação e conhecimento para vocês. Obrigado, Matheus. E para a gente ir para o nosso assunto, né, Matheus, eu vou compartilhar nossa tela, que é as linhas de crédito e as formas que as pessoas conseguiriam mudar de casa nesse momento, né, considerando uma necessidade talvez de aumentar o seu espaço privativo ou até mesmo de readaptar o seu espaço privativo. Tu que é o especialista na parte de crédito, de aprovação de crédito, de processo da aquisição de um crédito imobiliário. Poderia dizer que hoje a poupança é quase um risco para você perder dinheiro ou isso não tem sentido algum? Na verdade, isso faz total sentido. Tá? Acho que já faz um tempo que está criando esse movimento dos instrutores financeiros tentar replicar essa informação para a população que a poupança não é um bom investimento. Ela é sofrência. A poupança é sofrência. Porque, na verdade, hoje em dia a poupança ela não rentabiliza. O cliente que está deixando dinheiro na poupança, ele está perdendo dinheiro. A gente já teve épocas aqui, não muito longe, onde o tesouro direto do governo era uma excelente opção de investimento. Hoje, o investimento no tesouro também já está perdendo um pouco de poder. Hoje, as pessoas, se elas querem ganhar mais, elas estão tendo que se arriscar mais. Estão tendo que partir para a bolsa de valores, procurar outras formas de investimento, de repente investir em um negócio, correr riscos. A gente tinha o hábito de antigamente deixar o dinheiro parado no banco, fazer uma aplicação, conseguia tirar de 10% a 15%, 20% ao ano e era um baita rendimento. Hoje, para conseguir uma performance assim, as pessoas estão tendo que correr mais risco. Né? E quais são, então, as modalidades atuais, considerando taxa de juros que caiu bastante para imóvel, para aquisição de imóvel, formas de eu trocar de casa hoje? Quais são, na tua experiência e na tua prática atual, as formas, as modalidades? A gente tem algumas opções de financiamento hoje em dia, tá? Todas oriundas do SBPE, tá? Que é o dinheiro que vem da poupança das pessoas. A tradicional, que a gente já trabalha com ela há muito tempo, é a modalidade que é a taxa de juros mais a TR, tá? Que é a taxa referencial. Hoje em dia, a taxa referencial está zerada, tá? Já faz em torno de uns 3 anos que essa taxa é zero. O que isso significa? Quando tu faz o teu contrato de financiamento com o banco, ele te oferece uma taxa de juros e esse montante que tu pegou emprestado com o banco, ele vai ter uma correção, que no caso seria pela TR. Mas hoje em dia a TR está zerada, então praticamente o que tu pega com o banco já tem uma taxa de juros fixa ali, que é o que vai incidir os juros do teu pagamento mensal. Uma outra opção que a gente tem, tá, é uma modalidade que a Caixa lançou há pouco tempo, é a taxa de juros mais o IPCA. Tá? O IPCA ele é a inflação. Então, o banco ele te oferece uma taxa de juros e ele vai considerar mais a inflação para corrigir o teu saldo devedor todo mês. Então, normalmente a Caixa está oferecendo taxas de 13,25% até 5%, uma taxa fixa no momento que tu contrata, mais o IPCA, que é a inflação, que ela é verificada todo mês e essa variação dela vai corrigir o teu financiamento. Agora, em abril, a gente teve uma inflação negativa. Exato. O financiamento nesse mês não seria corrigido, porém, e também quando é negativo, é importante citar para o cliente que o financiamento não baixa, a tua dívida não baixa quando o IPCA é negativo, ele simplesmente só não tem a correção, e quando o IPCA é positivo, aí ele corrige o teu saldo devedor e vai acabar impactando um pouquinho na tua prestação. Mas é uma modalidade nova, é uma opção para quem de repente gosta de correr risco. É uma vantagem que a prestação inicial ela é mais baixa do que o modelo tradicional da taxa referencial. Então ela é uma opção para aquele cliente que às vezes está precisando se mudar, quer comprar um imóvel, mas aquela prestação tradicional está um pouquinho alta. O IPCA às vezes dá um fôlego ali de 500, 600, 400 reais na prestação inicial para o cliente. É uma boa opção. E a gente tem uma outra modalidade, mas que eu acho que ela até acabou não sendo muito interessante, que é a taxa de juros fixa. Ela não tem correção nenhuma. Tá? Ela chegou faz pouco tempo também, veio um pouco depois do IPCA. Ela está girando ali em torno de 8% a 9,5%. Tá? Mas hoje, com a taxa de juros beirando 7%, 7,5%, mais a TR zerada, acaba que essa taxa de juros fixa ela não é tão interessante, pelo menos no cenário de curto prazo. Tá? Apesar que a gente tem essa situação agora do Covid, mas a economia toda estava apontando para um cenário bom
nos próximos 3, 4 anos. A gente está um pouco com incerteza agora em relação a isso, mas talvez a gente não vá ter um aumento tão significativo da taxa de juros no curto prazo. Ô, Matheus, e falando em taxa de juros efetivas ao ano hoje, o que a gente pode falar aqui para quem está nos acompanhando em relação aos principais bancos, né? O que a gente tem de informação aqui para compartilhar? Os bancos hoje eles estão com um apetite para o crédito imobiliário, tá? Os bancos, a gente houve um movimento há uns 2, 3 anos atrás dos bancos privados tentarem ganhar mercado. Foi uma época onde a Caixa parou um pouco de fomentar porque ela estava sem recursos e os bancos privados ganharam muito espaço nesse período de 2, 3 anos. Então hoje a gente tem bancos que têm taxas mais competitivas para a Caixa do que a Caixa, que é um banco tradicional no financiamento imobiliário, né, da casa do brasileiro, e tem bancos privados que hoje competem mais forte do que a Caixa, dependendo da modalidade e das opções que o cliente for escolher. Como a gente pode olhar aqui, a gente tem Itaú e Bradesco com taxas de 7,3%. Essa taxa eles oferecem... Hoje em maio de 2020, né? Exatamente, isso taxas hoje, a menor taxa que esses bancos já ofereceram para crédito imobiliário. Então, essas taxas aqui eles conseguem para a maioria dos clientes deles. Não é uma taxa que a gente tem que ser um cliente top, ranking A, ganhar muito, comprar um imóvel de 1,5 milhão, 2 milhões. Não precisa. O Itaú está com essa taxa de 7,3 hoje, durante o Covid, padrão para todos os clientes. Tanto para o imóvel de 200 mil quanto para o imóvel de 500 mil. Se o cliente financiar 100 mil reais, essa vai ser a tarifa que ele vai conseguir. Tá? A gente tem a taxa da Caixa ali até 6,5%, mas ela é uma taxa com algumas condições especiais, tá? Onde o cliente tem que financiar num prazo reduzido, tem que financiar até 60% do imóvel, não pode ultrapassar. Tá? Mas a taxa padrão da Caixa é 7,75%, 7,25%, dependendo também do plano que o cliente vai se enquadrar. Uma dúvida, taxa balcão e taxa diferenciada, qual que é a diferença? A taxa balcão, muitas vezes, é que o cliente ele vai entrar num simulador ou ele vai perguntar para o gerente dele e o gerente se ele não tem conhecimento do crédito imobiliário, ele já vai oferecer direto essa taxa maior. A taxa diferenciada é quando a gente, por exemplo, vai contratar um correspondente que ele já trabalha, ele sabe como solicitar essa redução de taxa para o cliente, ou no caso da Caixa e do Santander, é quando o cliente faz um relacionamento com o banco. Esses são dois bancos que, em contrapartida da redução da taxa de juros, eles pedem para que tu faça uma portabilidade, tu faça adesão no seguro, um cartão de crédito. Então, essa taxa diferenciada ela vai variar um pouco de banco para banco. Alguns bancos ela vai ser concedida através de um relacionamento extra, e em outros bancos, às vezes, depende um pouco do teu correspondente ou do teu gerente solicitar uma autorização para ter essa taxa menor. Entendi. Então, até é bom esclarecer que pegar um direcionamento de algum especialista é importante também, não só para decidir o imóvel, mas principalmente também para escolher o crédito, né, Matheus? Com certeza, porque tem questões onde o perfil do cliente vai levar ele para bancos diferentes que podem ter condições diferentes de taxa de juros. Então, é muito importante, às vezes, tem clientes, eu quero financiar em determinado banco, mas aquele banco, às vezes, não atende o perfil dele, não atende a necessidade dele, então a gente consegue adequar ele em diversas situações, como a forma que comprova a renda, a idade do cliente, o prazo que ele quer fazer, por exemplo, que nem a Caixa. Então, tendo alguém que está habituado no dia a dia com essas questões das taxas, vai fazer diferença na tua prestação mensal depois, né? Legal. Vai estar ganhando dinheiro. E o cliente não precisa, por exemplo, sou o Rafael, eu não sou obrigado, porque eu tenho uma conta no Santander, eu sou obrigado a fazer um financiamento pelo Santander. Eu posso ir lá na Caixa e conseguir fazer um crédito melhor, mesmo eu sendo um cliente Santander, é isso? Exatamente. Vai variar de banco para banco. Alguns aprovam o crédito mesmo sem ser correntista. Tu pode solicitar uma aprovação, eles vão te aprovar o crédito. Outros, para aprovar, eles vão pedir a abertura da conta, mas o banco pode isentar a conta por 1 ou 2 meses para tu tentar aprovar esse crédito imobiliário. Claro que depois do momento que tu for contratar o financiamento, tu vai ter que ser cliente desse banco, porque tu precisa de uma conta corrente, que é onde o banco vai debitar a tua prestação. Mas antes disso, não. Tu pode solicitar uma aprovação sem ter um relacionamento prévio com o banco, né? Eles conseguem analisar a tua renda. Legal. E o percentual que tu fala ali é até quantos por cento do imóvel aquele banco paga? Financia, é isso? Exatamente. Os bancos hoje estão no limite de 80%, com exceção do Itaú,
que pede 80, que libera até 82 para alguns clientes também, com score bom. Além dessa tabela aqui que a gente está visualizando dos percentuais, tem o Bradesco que, em alguns casos, ele abre uma exceção para financiar 85%, tá? Ele vai considerar, para levar até 85%, ele vai levar em consideração a renda do cliente, o imóvel, se é um imóvel que tem alta liquidez, se é um imóvel que tem um valor de mercado, de repente, até maior, com potencial maior do que o cliente está comprando. Então, tem essa possibilidade, tá? Mas é uma exceção, não é uma regra que aprova para todos os casos. Legal. E, Matheus, para a gente ir para os nossos finalmente, para ir para as últimas perguntas, qual que é a importância de quem está assistindo agora validar o seu crédito, ver o que tem disponível para si antes de sair procurando uma casa? Como é que tu avalia esse em grau de importância? Eu avalio isso como importante tanto para o cliente quanto para o corretor, tá? Porque, na verdade, ele vai validar a capacidade do cliente na compra do imóvel, porque eu acredito que é uma situação que pode ser frustrante para os dois lados, tanto para o corretor, que de repente está fazendo uma visita para o cliente e depois descobre que aquele cliente não tem potencial para compra, como também para o cliente. O cliente, de repente, às vezes está se imaginando um apartamento de 200 metros quadrados, 3 quartos, e quando ele vai verificar a capacidade de renda dele, ele não consegue, ou não consegue no bairro onde ele gostaria, e aí a gente sabe que a compra também é muito função da emoção, né? Ela é um fator importante de decisão. Para quem está nos assistindo aqui, que por acaso pensar em mudar, trocar de casa no futuro ou nos próximos dias, é importante fazer uma carta de aprovação, é isso? Uma espécie de carta de aprovação de crédito. Eu imagino que no primeiro momento a primeira situação é fazer uma simulação, tá? Para tu já ter ideia do teu limite. A simulação ela vai te dizer o máximo que tu consegue chegar. E depois a aprovação do crédito ela vem a validar essa simulação. Porque acontece, às vezes tu simula um cliente que tem uma capacidade de financiamento de 300 mil, mas não vai chegar nessa aprovação, aprovou 250, ou porque ele tem outros compromissos, ou outras questões. Mas o primeiro passo é ter uma ideia do que tu quer de imóvel e já partir para uma sondagem para tentar verificar a capacidade financeira do cliente e por simulação e aprovação de crédito. E se eu sou cliente, como o pessoal está nos assistindo, é quem compra imóvel, eu posso por conta fazer isso já em algum site dos bancos? Qual é a tua recomendação? Os clientes têm acesso ao simulador no site dos bancos, tá? 100% dos bancos disponibilizam essa ferramenta, é uma ferramenta aberta, mas que eu mencionei anteriormente, nem todas essas ferramentas que estão no site vão te dar acesso à melhor taxa de juros. E ali quando tu fala valor da prestação versus capacidade real de pagamento, definitivamente é quando o trabalho de vocês, inclusive de gestão de assistente de financiamento, entra em cena, né? Exatamente. Às vezes o valor da prestação, ele vai liberar um determinado valor em um banco, determinado valor em outro, em função da taxa de juros, né? Sim. A gente tem um componente que influencia também, que é o seguro habitacional, que ele tem um seguro obrigatório no Brasil inteiro, e ele também conta como capacidade de pagamento. Então, às vezes, clientes com uma dificuldade... Tem 2 seguros que vêm embutidos na prestação, tá? Tem o seguro de morte e invalidez permanente, que é se caso o cliente vir a falecer ou se aposentar por invalidez, esse financiamento dele vai ser quitado proporcional à renda que foi comprovada no financiamento. Por exemplo, um casal, se um casal, cada um tem 60% da renda comprovada e o outro 40%, tá? Do total do contrato. Um ganha 10 mil, o outro ganha 18 mil. Não, vou fazer um exemplo de novo, tá, Rafa, que eu errei. Vamos supor, a gente tem um casal, tá? A renda deles é 10 mil. Um ganha 6 mil e o outro 4 mil. Um comprovou 60% e o outro 40%. Se acontece um acidente com um que ganha 60%, vai quitar 60% do financiamento dele, os outros 40% ele ainda vai ficar com saldo para pagar, tá? Esse é um dos seguros, seguro de morte e invalidez permanente, baseado na renda dos clientes. O outro seguro é um seguro que protege o imóvel e o banco. Se acontecer algum problema, que o imóvel tem que ser desabitado, por exemplo, der algum problema, alguma rachadura, algum problema grave estrutural do imóvel, não pode mais ficar ninguém habitando esse imóvel. O banco vai ressarcir o comprador para que ele compre um outro imóvel, tá? Porque ele não tem um financiamento para pagar sem ter uma casa para morar. E o banco também não vai ficar sem uma garantia caso precise recuperar aquele crédito. Então, ele é um seguro para isso, para proteger o cliente, para ter uma casa para morar,
caso aconteça um eventual problema, e o banco também vai ter uma garantia, um bem depois também para receber se for necessário. Esses 2 seguros são obrigatórios, é isso? Exatamente, são obrigatórios. Na prestação final, quando o cliente faz a simulação, ele já, naquela prestação que ele visualiza, já tem embutido ali esses 2 valores. Que é o que chamamos ali de CET, custo efetivo total, é isso? Exatamente. Então, o que é importante? O financiamento normalmente ele exibe 3 taxas. A taxa de juros nominal, que é os juros no mês, a taxa de juros efetiva, que é o juro composto, né, que a gente fala, que é os juros somados sobre juros, sobre juros, sobre juros no período de 1 ano, e tem o custo efetivo total, porque além desses juros, desse capital que está corrigindo o dinheiro que o banco te emprestou, tem essas prestações dos seguros e tem também uma taxa administrativa, em torno de R$25. Eu acho que os principais bancos cobram esse valor hoje, R$25, e tudo isso vai ter um custo em cima do dinheiro que tu pegou emprestado. Então, esse custo real do teu dinheiro, ele vai sair nessa 7, custo efetivo total. Eu tenho algumas perguntas para ti, Matheus. A primeira veio do seu João, que mora lá na Zona Sul. Ele tem uma casa, tem mais ou menos uns 200 e poucos metros quadrados, e está avaliada em 550 mil a casa dele. E ele perguntou a seguinte questão: se eu quiser vender minha casa e botar ela num negócio, ou enfim, fazer uma negociação e comprar um apartamento na Moinhos de Vento, que foi a pergunta dele aqui. Ele vai sair lá da Zona Sul, a casa dele está avaliada em 550 e ele está vendo esse apartamento de uns 700 mil. Como é que o financiamento entra nessa história? Como é que o banco enxerga isso? O banco ele não entra no mérito da entrada, tá? Os bancos hoje não pedem comprovante do pagamento da entrada, nem a forma que vai ser feito esse pagamento. Por exemplo, o bem dele, o imóvel que ele possui atualmente, vai servir como se estivesse pagando em espécie para o vendedor do imóvel. O vendedor do imóvel do Moinhos. Exatamente. O banco não vai avaliar se realmente isso vale 550 mil como entrada. Quem tem que aceitar a negociação dessa forma é o vendedor. E se ele quer receber essa casa na Zona Sul para vender o imóvel dele do Moinhos, isso o banco não vai considerar, tá, no momento de fazer a negociação. Ele vai considerar apenas a renda do cliente. A garantia do banco para fazer a operação é a renda do cliente, que vai se basear no valor de financiamento que ele vai emprestar, e o imóvel que ele está comprando. Aquele imóvel é o único bem que vai ficar em garantia para a operação. Em nome da Comerlato, Matheus, nosso muito obrigado por ter aceitado o convite, ter batido esse papo, esclarecer as principais dúvidas de troca de casa nesse momento, que é um evento sobre mudança. Inclusive, quem tiver já com o pensamento de mudar de casa, o Matheus é uma das pessoas que te ajuda na parte de crédito imobiliário, né? Pode tirar tuas dúvidas e fazer o teu processo acontecer. Matheus, toda a equipe, agradeço, né? Pessoal sim, tem toda a equipe por trás lá no escritório também, está disponível para ajudar. Agradeço a Comerlato pelo convite também, fico à disposição de todo mundo. Obrigado, Matheus, e até a próxima.